Meus amigos, a guerra comercial acaba de entrar em uma nova fase. Eu tô falando isso todo o conteúdo porque as informações estão chegando numa velocidade frenética e no nosso encontro de hoje você vai entender que isso aqui não se trata mais de uma teoria ou de simplesmente uma ameaça. É a realidade batendo com força na porta da indústria global. Na última semana eu já te mostrei a Apple tirando seus produtos, seus estoques da China e levando para os Estados Unidos. Eu já te mostrei também que a Amazon, a grande varejista, está deixando de comprar produtos, bilhões de produtos chineses. Te mostrei também no conteúdo anterior que a Nvidia está levando a fabricação dos seus chips de computação de inteligência artificial para serem produzidos também no solo americano, nos Estados Unidos. E hoje o que parecia impensável até um tempo atrás acaba de acontecer. A Honda, a gigante japonesa que historicamente sempre montou os seus carros no México, no Canadá, para abastecer o mercado americano, acaba de confirmar que está se preparando para transferir grande parte da sua produção para os Estados Unidos. Isso aqui muda completamente a lógica do mercado automotivo. E por que a Honda está fazendo isso? Justamente porque a China há anos vem praticando dumping no setor automotivo global, desvalorizando a sua moeda, subsidiando a indústria às custas do trabalhador chinês, justamente para se tornar imbatível no mercado automotivo global. E a prova disso é o mercado dos carros elétricos, que se tornaram um símbolo da dependência da China, dominando a Europa, a América Latina. Aqui no Brasil o que mais a gente vê é carro da BYD, carro elétrico chinês, e as outras montadoras elas estão sofrendo com isso. Só que agora os carros elétricos também estão no centro desse conflito, porque o governo americano pode anunciar a qualquer momento novas tarifas sobre os carros elétricos, mirando justamente as montadoras chinesas. E o que parecia bravata eleitoral do Donald Trump, provocação de campanha, como muitos diziam, né? Na realidade está se revelando uma força concreta que está reconfigurando fábricas, rotas comerciais e empregos em todo o planeta. E as empresas, estão justamente dançando conforme a música que está sendo tocada em Washington nesse momento. Você gostando ou não do que o Donald Trump está fazendo, já está impactando e está gerando frutos nesse primeiro momento para a economia americana. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo de hoje para você ter acesso a essas e outras informações e entender, obviamente, como tudo isso impacta também na nossa mesa aqui no Brasil. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você, eu preciso pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, é um inscrito no canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, segura sua mão, não precisa dar like agora, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Olha essa matéria que saiu no Fox Business International, eu estou traduzindo aqui essa página. Honda considera transferir parte da produção do México e Canadá para os Estados Unidos devido ao quê? Justamente devido às tarifas americanas, às tarifas do Donald Trump. A Honda pretende garantir que 90% das vendas dos veículos da empresa nos Estados Unidos sejam com veículos produzidos internamente. Isso aqui é que é a grande questão. Em muitos dos casos, muitas das indústrias, em muitos setores, vai haver uma demanda para que as empresas, as indústrias, desenvolvam suas fábricas em alguns lugares do mundo onde seja mais barato para atender a demanda global, mas o Donald Trump está garantindo que essas empresas também desenvolvam suas fábricas em solo americano para abastecer a demanda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é um país extremamente consumista, uma economia que beneficia o consumidor diferente da Europa, que pune o consumidor com impostos nas alturas, na China também com impostos nas alturas, na Rússia impostos nas alturas, no Brasil nem se fala. Os Estados Unidos é exatamente o contrário, eles não punem o consumidor, muito pelo contrário, a economia ela é desenvolvida a partir do consumo do norte-americano. Essa é a grande questão que poucas pessoas estão querendo enxergar com esse movimento do Donald Trump, focando demais na turbulência que isso está gerando nos mercados globais. É óbvio, é importante a gente entender que isso realmente vai afetar os mercados globais, faz parte, mas por outro lado, a estratégia do Donald Trump ela não é solta, não é uma coisa maluca que está saindo da cabeça dele, é uma estratégia clara,
plausível e que já está gerando efeitos a curto e médio prazo. Como a gente vê uma matéria como essa, a Honda indo para os Estados Unidos, a Apple retornando para os Estados Unidos, grandes empresas retornando para os Estados Unidos, e isso acaba aquecendo o mercado interno dos Estados Unidos com melhores empregos, com melhores salários, enquanto os blocos comerciais, os blocos de países que são extremamente protecionistas, estão chateados com essa medida protecionista do Donald Trump, como a Europa, que é um bloco extremamente fechado, como a China também, que é uma economia extremamente fechada. O Mercosul é a mesma coisa. Os Estados Unidos está seguindo na mesma ordem, só que agora está todo mundo chateado com esse posicionamento do Donald Trump, o que não faz o menor sentido. Não dá para entender por que a galera fica chateado com isso. Na realidade, a gente sabe o que significa. Significa que acabou o tempo que os países se beneficiavam às custas da fraqueza dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Bom, vamos lá. A Honda está avaliando planos para transferir parte da sua produção automotiva do Canadá e do México para os Estados Unidos, enquanto o setor lida com as últimas tarifas do presidente Donald Trump. A meta da montadora da Honda é garantir que 90% das vendas nos Estados Unidos sejam de veículos produzidos internamente, de acordo com a reportagem no jornal japonês, o Nikkei. Nos próximos 2 anos, a montadora pretende aumentar a produção dos Estados Unidos em 30%, contratando mais funcionários nos Estados Unidos e transferindo os seus modelos CR-V e Civic para as operações americanas, segundo o relatório. E esse movimento da Honda acaba despertando o interesse em outras montadoras em também fazer esse mesmo caminho, seguir o mesmo caminho da Honda, de repensar as suas estratégias e também a possibilidade de levar a sua produção ou de aumentar o seu investimento em solo americano para atender a demanda. Afinal de contas, com as barreiras para os produtos chineses, para o mercado automotivo chinês também nos Estados Unidos, vai abrir aqui um clarão de oportunidades para as montadoras atenderem o mercado americano, que é um mercado gigantesco, baseado no consumo, como a gente falou, e também ter mais oportunidades de negócio, de vender mais os seus produtos, como a Hyundai também está fazendo exatamente o mesmo movimento, como você pode ver nessa matéria. Hyundai investirá 20 bilhões de dólares na indústria dos Estados Unidos. O vice-presidente da República, o J.D. Vance, diz que as empresas que investirem na indústria dos Estados Unidos enfrentarão regulamentações mais baixas e impostos reduzidos, o que vai ajudar essas empresas a serem competitivas, ajudar as pessoas também a comprar os produtos, os carros aqui com os preços mais em conta. E mais, meu amigo, parte do investimento, cerca de 5,8 milhões de dólares, será destinada à construção de uma siderúrgica de última geração que abastecerá 2 de suas fábricas nos Estados Unidos e empregará mais de 1.400 pessoas. O restante do dinheiro será destinado à expansão da produção nos Estados Unidos da Hyundai. E mais, o presidente Donald Trump disse que as 2 fábricas das empresas no Alabama e na Geórgia em breve produzirão mais de 1 milhão de carros fabricados nos Estados Unidos todos os anos devido ao investimento. Ou seja, você está entendendo por que os países do mundo inteiro estão alvoroçados com tudo isso? Porque o dinheiro está retornando para os Estados Unidos. Com isso, a ação da empresa, da Hyundai, teve uma alta aí de mais de 5,62%. A montadora é a mais recente entre o número crescente de empresas anunciando planos para aumentar o investimento nos Estados Unidos sob o governo Trump, que tem usado tarifas para encorajar as empresas a trazer a produção de volta ao solo americano e reduzir a dependência de produtos estrangeiros. Só não entende essa estratégia quem não quer. Abre aspas para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os carros estão chegando a esse país em níveis nunca visto antes. Preparem-se. Este investimento é uma demonstração clara de que as tarifas funcionam muito bem, disse o Donald Trump. E o melhor ainda, sem que o contribuinte americano, sem que o povo americano tenha que desembolsar nenhum centavo. As empresas estão se movimentando e estão investindo em setores extremamente importantes, como a gente mostrou aqui. Outra empresa que vai investir pesado nos Estados Unidos é a Apple, que está aqui. A Apple revela investimento histórico de 500 bilhões de dólares em manufatura e inovação nos Estados Unidos. Abrindo aspas para a Apple, eles estão otimistas em relação ao futuro nos Estados Unidos.
Enquanto a gente vê muita gente aí da grande mídia brasileira falando que o povo americano está contra o Donald Trump, na realidade o que diz o The Wall Street Journal, essa matéria que saiu aqui nessa semana, diz exatamente o contrário. Diz que tem uma confiança inabalável no que o Donald Trump está fazendo nesse momento. Os eleitores de Trump continuam com o seu candidato, ou seja, continuam ao lado do Donald Trump. A perspectiva de uma crise econômica não perturbou o vínculo pessoal entre o presidente e o movimento MAGA, que é o movimento Make America Great Again. Foi exatamente esse movimento que fez o Donald Trump se tornar o presidente da República. Quando ele falou que iria fazer o que ele está fazendo hoje, ele teve uma aprovação nas urnas, ou seja, ele, ganhou de lavada da Kamala Harris, justamente com esse movimento MAGA. E ele deixou muito claro para o povo americano que, a princípio, no primeiro momento, vai gerar uma grande turbulência, vai ser difícil, o povo americano, em alguns momentos, vai ter que pagar o preço, vai ter que comprar produto mais caro. Tá todo mundo ciente do que vai acontecer. E, mesmo assim, a galera ainda continua ao lado do Donald Trump porque entendeu muito bem qual é a estratégia. Só quem não entendeu essa estratégia ou quem não quer entender essa estratégia são os outros países, os países protecionistas, como China, o bloco lá da União Europeia, o bloco aqui do Mercosul, mas o povo americano está do lado do Donald Trump nesse momento. Abre aspas, há um método em sua loucura. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente segue num caminho totalmente o contrário do que as economias que estão se fortalecendo, eles estão seguindo. Aqui a gente continua com a dívida pública aumentando a cada mês que passa, a taxa de juros aumentando também a cada reunião, a inflação continua aumentando, continua corroendo ainda mais o poder de compra da população brasileira. Por quê? Porque a gente tem um governo que não tem nenhum tipo de planejamento para fortalecer a economia brasileira. O único planejamento é tomar o nosso dinheiro por medidas que aumentem impostos e criem novos impostos, e também o único planejamento que eles têm é torrar o nosso dinheiro como, a gente nunca viu antes. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos. A gente vai dar o prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, deixa sua opinião, o que você acha disso tudo, como que você acha que o Brasil deveria estar se posicionando nesse momento. A sua participação é extremamente importante aqui para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.